Olá, amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. Já elevamos o nosso pensamento pedindo a proteção de Deus, a proteção dos amigos espirituais e rogando que o nosso Senhor Jesus possa nos inspirar para que possamos ter uma melhor compreensão da obra. É em Teu nome, Senhor, que aqui nos encontramos. Graça te damos. Estamos ainda no diálogo de Allan Kardec com o cético, e o cético está perguntando sobre os médios interesseiros. Pergunta o cético: tudo isso é muito lógico, concordo, mas os médios desinteressados não se acham ao dispor de qualquer e sentimos-nos constrangidos de incomodá-los. Escrúpulos que não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, convencido de que não lhe vamos roubar o tempo. Muita gente que se deseja convencer acharia muito mais facilidade se existissem médios públicos. Ou seja, ele estava questionando Kardec por que não faziam os médios, não recebiam pagamento pelo seu trabalho. O Kardec disse que isso não vinga. E agora ele está dizendo isso, que o médio pago, eles iam ficar, não iam ter vergonha, nem iam ficar, como ele diz, sentir escrúpulos de incomodá-lo, nem constrangidos. A questão é, se eu estou pagando, eu posso incomodar, eu posso chegar a hora que eu quiser, não vou estar incomodando, né? Eu estou pagando, é um serviço. E Kardec responde: se os médios públicos, como lhes chamais, não oferecem as garantias precisas de uma comunicação verdadeira, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? O inconveniente que assinalais de estar incomodando alguém não destrói os inconvenientes muito mais graves que vos citei, da falsidade, do descrédito, de cobrar. Buscá-los iam antes como divertimento, para ouvir a buena dicha, a boa sorte, do que como meio de instrução. Aquele que seriamente deseja convencer-se encontra os meios, mais tarde ou mais cedo, se tiver perseverança e boa vontade. E não numa demonstração de curiosidade, um show, uma apresentação, né? Ou porque está pagando. Porém, quando não se está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que se ficará convencido. E a gente tem as maiores provas, a pessoa fica, mas será que não foi isso? Inclusive, outro dia a gente recebeu uma piadinha que era assim, a mulher, será que Deus existe? Se ele existe, porque ele não aparece? Aí, tô aqui, eu existo, tá, ok? Não é uma parte, tô aqui. Aí ele some, aí o cara, tá vendo? E Deus existe. Aí ela fala, não sei não, hein? Se ele existe, por que ele não faz isso, não faz aquilo? Aí Deus volta, olha, eu tô aqui, eu vou fazer, tá todo mundo curado. Aí uma andando, aí vai embora, não sei não. Será que não é o capeta disfarçado? Aí, não sou o capeta, tá? Não tô disfarçado. Aí lá pelas tantas Deus chega, morre. Muito chata, me aperreando toda hora. O que eu te fiz, garoto? Se é Deus mesmo, não, no final ela diz, se é Deus mesmo, por que tá provando tanto que é Deus? Só porque eu tô perguntando. Aí Deus morre, é uma piadinha, mas é assim que a gente é, né? Tá lá tudo pronto. Isso é coincidência, isso não tem nada a ver. Então, é o que o Kardec está dizendo. Não vai ser uma demonstração ou duas que a pessoa vai se convencer. É estudo e perseverança. Prova a experiência que, por se trazer dessas sessões uma impressão desfavorável, sai-se menos disposto à convicção e talvez sem vontade alguma de prosseguir no estudo em que nada se viu de sério. Porque se ele vai para uma apresentação dessas, que pode ser um embuste, que pode ser até comédia, como tudo vira aqui, né? Uma comédia, uma coisa grosseira, a pessoa diz, sabia que era embuste. Então, nem volta mais. Ao lado, porém, das considerações morais, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos melhor conhecer as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos hoje a dificuldade material que se apresenta à sua produção, coisa que ninguém a princípio suspeitava.
a necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Então parecia tudo muito fácil, mas não é. Tem as suas dificuldades, tem os seus escolhos, vamos dizer, tem a preparação do médium, a afinidade. Então tudo isso é dificuldade material para fazer uma sessão, né? Ponho de lado todo o pensamento de fraude e embuste e suponho que exista a mais completa lealdade. Para que um médium de profissão possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que ele possua uma faculdade permanente universal. Isto é, que ele se possa comunicar facilmente com qualquer espírito e a todo momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros, e isto por causas independentes da vontade do espírito. O que não posso desenvolver aqui, porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Limito-me a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do qual dimanam as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro. Que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis, que as mais das vezes a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo, ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. E é mais uma dificuldade que ele está falando. O médium não pode se dispor a atender para qualquer chamado, porque ele nem sabe se vai ter essa afinidade fluídica com o espírito que a pessoa quer que ele evoque. Então, assim, isso é mais uma dificuldade, mais uma escolha, porque não pode ter médium público, né? Como é que ele diz? E não tem essa faculdade permanente universal. E até como ele... E com todo mundo, né? Seria assim uma telefonista gigante, com todos os ramais disponíveis, de todos os números da cidade, dando ligação para toda hora. E que não existe. Nem a telefonista, nem o médium. A mediunidade, como vedes, cavalheiro, é subordinada a leis de alguma sorte orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade de profissão, pois que a possibilidade e a exatidão das comunicações são um produto de causas que não dependem do médium nem do espírito. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho, nem por sistema, mas porque os próprios princípios que regem as nossas relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se põe à disposição do público, e a quem o desejo de satisfazer a clientela que lhe paga arrasta ao abuso. Então, você me pagou R$1.000 para eu consultar, eu estou com minhas dificuldades, eu não posso lhe devolver, eu vou lhe dar essa consulta de qualquer jeito. Pode deixar que eu sei fazer uma encenação bonita e eu preciso. Então, já começa a cair no descrédito o médium que vai agir assim. Porque ele não pode nem consultar todos os espíritos e nem os espíritos lá têm permissão para vir a qualquer hora, não é? Não concluo do que tenho dito que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita da velhacaria. Quem deseja convencer-se deve, primeiro que tudo, procurar elementos de sinceridade. Velhacaria é fraude, ou seja, ele vai inventar. Médiuns e feiticeiros. Pergunta o visitante: desde que a mediunidade não é mais que um meio de entrar em relação com as potências ocultas, médiuns e feiticeiros são mais ou menos a mesma coisa. Em todos os tempos, houve médiuns naturais e inconscientes que, pelo simples fato de produzirem fenômenos insólitos e incompreendidos,
foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Foi o mesmo que se deu com a maioria dos sábios que dispunham de conhecimentos acima do vulgar. E aí a gente tem a queima das bruxas, que na verdade não eram bruxas, eram pessoas que conheciam a cura pelas plantas ou que tinham alguma mediunidade. A ignorância exagerou seu poder e muitas vezes eles mesmos abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação que os feriu. Basta-nos comparar o poder atribuído aos feiticeiros com a faculdade dos verdadeiros médios para conhecermos a diferença, mas a maioria dos críticos não sequer dá a esse trabalho. Longe de fazer reviver a feitiçaria, o espiritismo a aniquila, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, engrimanços, artimanhas, amuletos e talismãs, e reduzindo a seu justo valor os fenômenos possíveis sem sair das leis naturais. Então, antes, quando não tinha essas explicações do espiritismo, tudo era magia, era uma coisa inédita, insólita, forças ocultas, poderes do demônio e tudo. Então, com a explicação do espiritismo, ele já vem esclarecer, né? A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que estão julgando que os espíritos estão às ordens dos médiuns. Repugna a sua razão crer que o indivíduo qualquer possa, à vontade, fazer comparecer o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisto, eles estão perfeitamente com a verdade. E, se antes de apedrejarem o espiritismo, se tivessem dado ao trabalho de estudá-lo, veriam que ele diz positivamente que os espíritos não estão sujeitos aos caprichos de ninguém, que ninguém pode, à vontade, constrangê-los a responder ao seu chamado, do que se conclui que os médios não são feiticeiros. Não tem o poder de invocar e ser atendido. O feiticeiro era como o dono do espírito, né? E fazia acontecer. A qualquer hora, ele estava ali para atender. Pergunta ao visitante: neste caso, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm à vontade e em público não são, ao vosso ver, senão charlatanice? Então, aí é que ele está misturando. O Kardec diz que não pode ter médium público porque nem sempre ele não vai atender aos chamados. Aí ele está dizendo, então todo mundo que está em público é charlatão? Aí vamos ver o que o Kardec vai dizer. Não o digo em absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez por já terem sido prestidigitadores, ilusionistas, na vida terrena. Também há médiuns especialmente próprios para esse gênero de manifestações. Porém, o vulgar bom senso repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos curiosos. Ou seja, ficar fazendo ilusões para as pessoas se divertirem. A obtenção desses fenômenos à vontade e, sobretudo, em público, é sempre suspeita. Neste caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que é difícil muitas vezes distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e ter em conta quer o caráter e os antecedentes do médium, quer um grande número de circunstâncias que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos pode fazer apreciar. Ou seja, se você não tem olhos de ver, não tem como saber. Tem que ter pelo menos um estudo para saber o que é embuste e o que não é. Deve-se notar que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade nisso exista, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes, o que não é muito próprio para dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade.
Qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos, como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado por darem voga à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Ou seja, esses casos de ilusionismo, que são os pré-digitadores, eles dão, como ele diz, fama, popularidade ao espiritismo, se a pessoa diz que isso é mediunidade. E isso leva as pessoas sérias ou que estão interessadas a um estudo mais aprofundado, que você só pode conhecer espiritismo através do estudo e da observação. E para finalizar, ele fala, não é certamente aí, nessas apresentações, nessas demonstrações de público, que se deve ir beber instruções sérias sobre o espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem dele. Então era um momento, uma necessidade de chamar a atenção para o espiritismo. Você vê que a fala do professor Allan Kardec foi muito constante numa palavra chamada estudo. Então não se deve começar o conhecimento da doutrina pela prática mediúnica, mas sim pelo estudo. Outro movimento que ele fala aqui é você não pode, o fato de você ver um fenômeno mediúnico, você não pode tirar daquele fenômeno mediúnico o conceito de espiritismo nos dias de hoje. Porque hoje nós temos várias instituições espíritas que realizam trabalhos mediúnicos, mas que não são espíritas, não estão pautados na doutrina espírita. Então, a gente vê hoje um número muito grande de pessoas que se arvoram a fazer trabalhos mediúnicos, reuniões mediúnicas, sem absolutamente ter conhecimento de O Livro dos Médiuns, que é o manual dos médiuns. Então, você acaba sendo convidado, participa de uma reunião mediúnica dessa torta, e a pessoa sai dali tendo um conceito de que aquilo é espiritismo e não é. Então, eu lembro aqui de Alexandre, no livro Os Missionários da Luz, quando ele diz: vocês têm tanta pressa para desenvolver a faculdade mediúnica, vocês deveriam ter pressa para desenvolver a parte moral de vocês, que isso sim se torna muito mais importante. Então, trabalho mediúnico, deixa que bem claro, você fala como ele coloca a ciência, é necessário que haja uma afinidade fluídica. A afinidade fluídica, nós não estamos falando de grau de evolução moral, mas de qualidade, de combinação de fluido do médio para com o espírito, porque é uma ação de perispírito a perispírito. A gente viu aqui que é necessário a presença dos espíritos e que eles não estão à nossa disposição, eles não são um objeto para que possam ser comercializados. Ele disse aqui também que nós temos, tem comunicação, o fato de ter comunicação, nós temos espíritos de baixa categoria que estão aptos aí a brincar e a responder a hora que quiser. Quem nunca ouviu falar da famosa brincadeira dos copos, né? Em que se evocava os espíritos nos fundos das escolas, ali com o copo, manuseando o copo, e as dificuldades, os problemas que isso trouxe. Então, espírito para se comunicar sempre haverá. A pergunta que nós temos que fazer é qual o tipo, que qualidade desses espíritos. Então, trabalho mediúnico, estudo mediúnico, estudo com esses espíritos, é necessário que haja maturidade, respeito e principalmente preparo. E acima de tudo, a conduta moral, né? E assim finalizamos o estudo de hoje do que é o Espiritismo, agradecendo ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais a oportunidade dessa noite de estudo, de trabalho, de aprendizagem. Graças te damos, Senhor, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Que assim seja.